Ei. Então, nós vamos dar início ao nosso encontro e o pessoal vai chegando. Acho que vamos começar porque não a gente fica passando horário aqui e eu sei que Ok, todos têm os compromissos depois, né? E eu ok. gostaria dar início ao nosso encontro com uma palavra de oração e eu vou pedir que o pastor Francisco Carlos, né, o nosso presidente de honra, né, fundador do nosso seminário aqui também, e tem essa palavra e se quiser também dizer mais alguma coisa, tá? Fique à vontade, pastor Francisco. A paz do Senhor para todos os participantes, pastor Eliezer, prazer, Amém. amém. Alegria. É um prazer estar participando desse momento tão especial da nossa convenção. Falar de missões Amém. é falar de tudo que a igreja precisa, É não é verdade, verdade? é Então, eu fico verdade. feliz por participar, não só num momento como esse, mas estar no dia a dia, seguro aí no arado, Amém. estarmos Amém. juntos, levando esse evangelho que transforma, que faz maravilhas. E É a única verdade. forma de mudar o mundo é com o evangelho, Verdade, é isso mesmo. mudando o coração dos homens. Portanto, é um prazer rever o colega e que Deus Amém. ricamente possa usar os irmãos aí nesse trabalho de informação missionária que nós tanto precisamos ouvir. Os irmãos estão mais Amém. atualizados, nós estamos mais longe. Então, esse é um momento muito especial. Fico grato por isso. Amém. Eu, a minha Amém. esposa aqui presente, a minha neta, estamos participando. Um abração, pastor Eliezer. Amém. Obrigado, querido. Eu Um quero abraço. adiantar, é um prazer tê-lo como presidente da convenção, viu? Muito obrigado, pastor Francisco Isso Carlos. fala do meu Obrigado. coração. Amém. Amém. Muito obrigado. Consigo vocês aqui. Mas, Pastor Paulo Sérgio, sim, pastor, pode dirigir uma palavra de oração. amém. Hum. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque Tu és Uhum. bom. A Tua Uhum. misericórdia é muito grande. O Senhor é um Deus que Obrigado. nos atende, nos socorre. É um Deus que nos instrui, nos ensina, nos É capacita. verdade. É um Deus que nos concede a vitória. Na ação e poder do Teu Espírito Santo, Tu tem nos usado nas nossas Uhum. limitações, nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições, como seres Uhum. humanos. Mas o Senhor é Deus que dá a graça, dá unção e Uhum. fortaleza. Muito obrigado pela convenção, na nossa convenção, Uhum. convenção Uhum. Cibisba. Obrigado pela liderança que o Senhor tem colocado para estar Uhum. diante, administrando, orientando, coordenando. Ó Deus, Uhum. buscando estratégias novas para a Uhum. implantação do teu reino na terra, Senhor. Que a tua palavra rica e profunda alcance dia após dia os nossos corações como liderança e que o poder do alto possa nos revestir, Uhum. nos capacitar, nos ungir de Uhum. forma muito especial. Cuida do seminário, do CTB, dos Uhum. demais seminários da nossa denominação, as demais lideranças colocadas em cada Uhum. estado deste país e também as lideranças que estão fazendo um trabalho transcultural. Uhum. Muito obrigado Sim, por essa Deus. noite, por esse encontro, Senhor. Em Sim, nome de Deus. Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Francisco Carlos, pela palavra de oração. A todos vocês, bem-vindos, os que entraram depois, né, durante a oração, todos bem-vindos para o nosso encontro, né? Nós temos a alegria hoje de ter conosco o presidente da nossa convenção, o pastor Eliezer Correia, pastor da Igreja de Cascavel, né? Trabalha junto aos nossos seminários também, não só no Paraná, mas também no Sul, no STB Sul, né? Rosinha aqui, minha esposa, tem sido aluna dele lá no STB Sul, numa pós-graduação. E nós estamos felizes de ter o pastor aqui conosco, tendo essa oportunidade, né, e este privilégio de poder ouvir o presidente da nossa convenção. Então, vocês têm uma Amém. oportunidade ímpar aí de ouvi-lo, de fazer as perguntas que desejarem fazer, né? E que este encontro possa assim somar para a nossa vida, para o nosso ministério, enfim. Agradecemos o pastor Taborda também, que é a aula dele hoje, ele está aqui conosco. Muito, muito obrigado. Pastor Lieser, está com a palavra aqui desde já. Tá, muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso Amém. convite. Amém. Muito bem. Graça e paz a todos nossos queridos irmãos, alunos
nosso seminário aí do sudoeste da Bahia. É um prazer estar com vocês nesse momento tão especial, conversando um pouquinho sobre esse assunto tão palpitante que é, a vocação missionária da igreja. Que coisa boa falar sobre isso. Então, é um prazer. Muito obrigado, pastor Paulo Sérgio, pelo convite e pela oportunidade de poder estar com vocês. Tenho um carinho muito grande aí pelo pessoal da Sudoeste da Bahia, pastor Francisco Carlos, da nossa querida Guanambi, e onde a gente foi tão bem recebido, né? O pastor Francisco Carlos me fez experimentar buchada de bode, né? Eita, que coisa boa estar revendo os colegas, aí os alunos do seminário. E eu estou lembrando aqui agora que o pastor Paulo Sérgio e o pastor Taborda, né? São conhecidos já de bastante longa data. Eu era piazinho de calça curta, eles estavam já na caminhada, né? Já estavam na estrada, né? Eu lembro dos Lá em dois lá Rosário em do Sul. Rosário do Sul, É, Rosário do Sul. 1980, né? Foi logo ali. Logo ali. Logo O ali. tempo, o tempo passa, né? O tempo passa. E vocês estão mais novos do que eu, viu? Misericórdia. Obrigado. Amém. Gentileza. Mas é bom saber que vocês estão firmes aí na caminhada, inspirando, né? Outras pessoas, ajudando e orientando e também servindo no reino. Isso é muito bom e é bênção mesmo. É um grande prazer estar aí com o CT Bisba, né? Participando desse momento aí. Eu quero aproveitar, pastor Paulo Sérgio, e eu sei que a gente trabalha. Hoje eu sou também presidente do nosso seminário aqui do Paraná. A minha esposa é diretora, né? E Sim. a gente trabalha com ela aqui ajudando, mas a gente trabalha em prol de todos os nossos seminários da denominação. E nós estamos lançando o nosso internato ali em Campinas, né? Queremos fazer uma retomada e fazer uma experiência, né? Já que a gente fez uma pesquisa de demanda e pareceu haver uma certa demanda, e a gente também gostaria não só de atender a demanda, mas também de preparar melhor os nossos obreiros, né? Então, vamos ter um curso com concentração em missões e plantação de igreja. Então, o aluno vai para lá e vai estudar pela manhã, vai estudar à tarde e à noite, vai estar o dia todo envolvido. É claro que ele tem que ir daí com o sustento dele, né? E esse é o grande desafio. Mas nós estamos crendo que nós podemos fazer um trabalho bonito e formar gente boa através também desse trabalho de levar o aluno a estar nessa imersão. Então, estamos lançando aí para agora 2025 o seminário de Campinas, temos essa experiência aí, né? Então, aí fica o desafio, os irmãos que das igrejas aí que tem algum vocacionado que quer ter uma experiência de convívio integral, né? Então, eis aí uma boa oportunidade, né? Em nome de Jesus. Que bom, que bom. Bom saber. Muito bem. Ah, eu não sei como é que o senhor quer proceder, pastor Paulo, se a gente vai falando aqui, os irmãos vão participando, enfim, fique à vontade para me conduzir aí naquilo que o irmão espera. Então, acho que eu pode fazer explanando, os alunos vão colocando, acho, no chat as perguntas, ou depois a gente pode até abrir um espaço para perguntas, né? Amém, amém. Tá? Mas acho que um primeiro Então, período vai informando e eles vão vai despertando as dúvidas, né? tá jóia. Então, na verdade, não sei se o senhor quiser colocar aí os slides para a gente só ir acompanhando, fique à vontade também. O fato é que eu tenho falado bastante nesses últimos tempos sobre a vocação missionária da igreja, né? E como é importante a igreja resgatar isso. Tenho falado bastante sobre a igreja missional, né, e o que é ser uma igreja missional. Eu quero então falar um pouquinho sobre isso, né? Eu tenho dito que a vocação da igreja ela é missionária, né? Há muitos anos atrás eu ouvi o reverendo Antônio Carlos Barro, que foi fundador do seminário da Faculdade Sul-Americana em Londrina, né? Ele falando sobre missões, ele disse: mandar a igreja falar de missões é o mesmo que dizer para o açougueiro que ele tem que vender carne no açougue e que o padeiro tem que fazer pão e que a padaria tem que vender pão, né? Porque
está inerente à vocação da igreja, a proclamação do evangelho, né? E eu costumo dizer que o nosso chamado, a nossa vocação não é geográfico, né? Mas sim vocacional. Todos os crentes são comissionados e, na verdade, vocacionados na grande comissão. Então, a vocação é de toda a igreja, é de cada discípulo, não é para alguns privilegiados. Aliás, a reforma protestante trouxe para nós, amanhã estamos celebrando, né, dia da reforma, dia 31 de outubro, a reforma protestante trouxe para a gente esse resgate do sacerdócio universal dos crentes, onde a gente reaprendeu, né, que a vocação não é de alguns poucos, mas de todos, né? Esse sacerdócio universal é de todos, né? Então, o chamado, ele não é um chamado para você ir para algum lugar, mas é o chamado para você ser discípulo onde você está. É claro que esse chamado exige, né, movimento da nossa parte, nós temos que nos mover para cumpri-lo, mas, na verdade, a gente se move indo ao outro lado da rua, falar de Jesus, ou do outro lado do mundo, né? O importante é que eu tenho que ter consciência dessa vocação, e a igreja, ela precisa resgatar essa vocação. Eu tenho também dito nesses dias, queridos irmãos, colegas, pastores, que o propósito da missão é a reconciliação. Eu tenho dito que nós não somos salvos apenas para ir ao céu. Nós somos salvos, na verdade, para cumprir o ministério da reconciliação e para, na verdade, nos aproximarmos novamente de Deus. O apóstolo Paulo, quem sabe, foi quem mais entendeu a respeito disso, né? Quando ele disse que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ou seja, a nossa tarefa primária não é levar pessoas para o céu, mas sim reaproximar pessoas de Deus através da mensagem da cruz. Nossa mensagem é de reconciliação. O que o Senhor quer não é apenas nos levar para o céu, mas se relacionar conosco, né? Então, ele quer relacionamento conosco. O que Deus mais almeja é o relacionamento com os seres que ele criou. Deus deseja que estejamos permanentemente com ele. Por isso, em Cristo Jesus, ele nos deu a vida eterna. O ir para o céu não é apenas para ir ter vida eterna, mas é para ter relacionamento com ele, né? Ou seja, é por isso que ele nos reconciliou. E por isso também o apóstolo Paulo nos ensinou essa verdade em 2 Coríntios 5, 18 a 20, quando ele diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, nós recebemos esse ministério da reconciliação, porque o propósito de Deus é que os homens se aproximem dele. E só existe um meio, que é através da morte de Jesus Cristo na cruz, o seu sacrifício vicário. Não existe outra forma de nos aproximarmos de Deus. Jesus revelou essa verdade também em João 17:3, quando diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, na verdade, a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a conhecer Jesus. Ou seja, para conhecer alguém, isso demanda relacionamento. Eu preciso me relacionar para conhecer. Por isso, então, o propósito de Deus em Cristo Jesus é nos aproximar, para nos relacionarmos, e essa é a nossa missão. A missão da igreja é a proclamação desse ministério da reconciliação. Por isso, como igreja, nós precisamos cumprir com a nossa vocação e sermos igreja missional, né? O que é uma igreja missional? Esse termo ele surgiu lá na América do Norte, né? Em resposta a essa sensação de deslocamento da igreja
com relação à cultura contemporânea, né? O termo levanta algumas questões básicas sobre o que é a igreja, né? E é, na verdade, numa definição bem sintetizada, a igreja que entende e vive a missão. Eu costumo definir, né, missional como uma igreja que vive em função da missão. Então, é muito importante, porque pastor Paulo Sérgio, queridos colegas, alunos aí do seminário, a coisa mais fácil que tem é nos perdermos, né, em relação àquilo que é a nossa real missão. Começamos a fazer de um tudo, como diz o outro, né? Menos cumprir com a missão que deveríamos, né? Então, eu costumo definir uma igreja missional como uma igreja que vive em função da missão. Tudo que ela faz é intencionalmente voltado para a tarefa de fazer discípulos onde ela está presencialmente e onde ela não se faz presente através de envio dos vocacionados. Então, uma igreja que intencionalmente faz tudo, né, com vistas ao cumprimento da missão, esta é a igreja missional. Ela é intencional naquilo que ela faz, né? O que é ser intencional na missão? Eu dou alguns exemplos importantes, né? Ou seja, não fazemos encontros de comunhão simplesmente pela comunhão como um fim em si mesmo. Nós fazemos o intuito de evangelizar e discipular. Isso é ser intencional. Não criamos momentos de lazer simplesmente para ter momentos de lazer na igreja, na comunidade, mas com o propósito de evangelizar e discipular. Não realizamos qualquer programa que não tenha a intenção de evangelizar, de discipular e de levantar recursos para missões. Então, isso é fazer tudo intencionalmente para missões. A igreja missional é a que faz tudo intencionalmente para o cumprimento da sua vocação, da sua missão. Nós temos visto hoje igrejas sendo centros de entretenimento, igrejas sendo centros de apenas comunhão, mas não tem sido centro de proclamação, né? E é preciso a gente entender isso, que nós somos chamados com uma vocação, né? Temos igreja fazendo muitas coisas, né, mas ela deixa de fazer aquilo que só ela sabe fazer, foi vocacionada para fazer, é ser embaixadora de Cristo nesse mundo e levar as pessoas à reconciliação com Deus. Nós somos agentes de Deus para isso, né? Então, uma igreja missional, ela entende que a tarefa de alcançar as nações para Cristo é sua. Então, ela tudo que faz é intencionalmente para isso, para cumprir essa vocação. Eu também tenho dito que uma agência missionária, ela não é a base para a expansão missionária, sim a igreja. É a igreja que fornece o material humano, que são os vocacionados, é a igreja quem impõe as mãos e envia, dando assim, ou tendo a responsabilidade de sustentar os seus vocacionados, é a igreja que é o ambiente de formação dos discípulos, né? Ela coopera para que os discípulos sejam formados. Então, a agência missionária, ela trabalha com material humano fornecido pela igreja. Uma denominação não é a base para a expansão missionária. A denominação, ela aglutina, ela soma esforços de igrejas locais para estar plantando novas igrejas. Ela faz isso. Ela aglutina, né? Ela tem o papel abençoador de servir de guarda-chuva das igrejas, mas a verdade é que quem realmente faz e cumpre a missão é a igreja local, que tem essa responsabilidade de cumprir com a sua missão. Então, é muito importante, né, a gente entender isso, né? Às vezes a gente quer transferir a nossa responsabilidade da igreja local, né? A convenção, a denominação, ela não existe para fazer isso, ela existe para aglutinar esforços, para somar esforços, né? Para que haja esse envio, né? Então, é muito importante entendermos isso, né? Inclusive, né, o próprio seminário, né? Ele é apenas uma ferramenta para formar e para ajudar na formação dos discípulos que são vocacionados. Mas quem envia,
quem fornece o material humano, quem envia, quem sustenta, é a igreja local. Então, tudo que a igreja faz deve ser intencionalmente para alcançar pessoas, reconciliar pessoas com Cristo e, através de Cristo, com Deus. Ou seja, levar as pessoas a um relacionamento com Deus e, consequentemente, a salvação eterna. Então, esse é o grande propósito, né? Então, é importante a gente entender isso, né? E aí, pastores e colegas e irmãos, alunos, eu gosto sempre de ter como base uma igreja missional, a igreja de Antioquia da Síria, né? Por quê? Porque ela é um modelo de expansão a partir da igreja local, ela é uma igreja que faz intencionalmente em obediência ao Espírito Santo. Eu disse recentemente um fato que a gente costuma ouvir e reproduz isso, né? Se a igreja não cumpre com Atos 1:8, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, ela vai acabar cumprindo Atos 8:1. Ou você vive Atos 1:8, ou vai ter que viver Atos 8:1. Atos 8:1 é a perseguição que espalha os crentes, né? Eu costumo dizer que Deus usa o missionário Herodes para dar uma espalhada na crentaiada para que eles cumpram com a missão. E a igreja chega em Antioquia da Síria, né? Na verdade, como fruto da diáspora, da dispersão, ela vai chegar lá em Antioquia da Síria, e eu gosto sempre de citar essa igreja porque ela não foi uma igreja que foi fundada por nenhum renomado apóstolo, foi por discípulos anônimos, que chegam lá cumprindo a vocação, né, falando de Jesus, a igreja surge. Aí, como resultado disso, os irmãos, os apóstolos em Jerusalém, enviam para lá o Barnabé, né, para que a igreja em Antioquia possa ali ser edificada e consolidada. Barnabé viu que a igreja cresce demais, vai buscar o apoio do Saulo, que é um homem muito bem preparado, então ele vai buscar, né, a ajuda de Saulo. Então, nós vamos encontrar a igreja Antioquia da Síria como uma igreja missional, né? Ou seja, uma igreja que faz intencionalmente em obediência ao Espírito Santo, né? Então, isso é importante a gente entender. Então, a vocação da igreja é missionária, mas ela só é missional, não é quando ela faz por pressão, é quando tudo que ela faz é intencionalmente para missões. Então, em Antioquia, nós temos esse ministério colegiado, né? Uma igreja edificada na palavra de Deus, uma igreja que tem uma visão mundial, uma igreja que, na verdade, recebeu a palavra de Deus e logo passou a ter visão missionária, e essa visão levou a igreja ao ministério colegiado. No versículo 1 encontramos 5 homens liderando essa igreja, né? 2 deles eram, na verdade, Barnabé e Saulo, que foram os primeiros pastores. Então, este é um outro modelo que vai mostrar para a gente que, né, não é só o pastor que faz tudo, mas todos são chamados a colaborar e a fazer a sua parte, né? Então é importante entendermos isso, abrirmos os olhos e entender que Deus distribui os dons à igreja para isso. E eu sempre digo também que Deus jamais vai dar todos os dons para uma só pessoa. Ele vai distribuir no corpo exatamente para que haja a interdependência e para que todos façam, para que todos participem. A missão é da igreja, é do corpo, é de todos. E a gente precisa entender isso, né? Então, isso é muito importante. A igreja servia ao Senhor, não só na adoração, mas também no serviço prático e efetivo. E aí, uma coisa que eu gosto também de frisar é que Deus não usa a pessoa que está dormindo, desocupado o tempo todo. Ele sempre vai usar aqueles que já estão servindo. Por isso, na igreja, a gente tem pouca gente fazendo muito, porque muita gente, né, está desocupada e ele sempre está encarregando os ocupados a fazerem ainda mais, né? Então, Deus usa aqueles que já o estão servindo. O versículo 2 diz, e servindo, Atos 13, a base que nós estamos usando, né? O verso 2 diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, ou seja, aí o Senhor vai, mais uma vez, mostrar para a gente que aqueles que estão ocupados recebem mais trabalho a realizar ainda. Por isso, às vezes a gente acha que está fazendo... Né, o que está acontecendo é que, na verdade, Deus não usa gente desocupada, né?
Ele sempre vai usar aqueles que já estão ocupados na sua obra. Mas é interessante perceber que a igreja em Antioquia é uma igreja onde há muitas pessoas servindo em diferentes dons, e isso é importante. Uma outra coisa importante nesse modelo de igreja missional é que é uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo. Ouvindo o Espírito Santo, ela era uma igreja que dava ouvidos à voz do Espírito Santo. Na maioria das igrejas hoje, o Espírito Santo já não consegue falar porque as pessoas não conseguem ouvi-lo. Infelizmente, né? O Espírito Santo não tem liberdade de falar. Muitos pastores não têm pregado, ensinado sobre isso. Em Antioquia, a igreja ouvia o que o Espírito Santo tinha a dizer. Então, ela ouvia o Espírito Santo. Isso é muito importante. Ouvir. E esse ouvir aqui é muito mais do que estar com a audição ativa. Não, mas significa que era uma igreja disposta a obedecer. Esse ouvir aqui é mais do que escutar, é obedecer. Então, a igreja ouvia, estava pronta a obedecer. Por isso, nós vamos aprender que uma igreja missional é aquela que também dá o seu melhor para missões. Ou seja, ela está sempre disposta a abrir mão do melhor. O melhor que ela tem, ela oferece para a obra missionária, porque ela faz intencionalmente. Se o Espírito Santo é quem comanda a obra missionária, se ele é o líder do programa missionário, ele separa, ele prepara, ele capacita, ele impulsiona a igreja a enviar os obreiros à obra missionária. E aí é ele quem separou. E ele separa, não é qualquer membro, não. Ele vai separar os melhores pastores da igreja. E aqui a gente aprende essa importante lição que a igreja missional é aquela que aprende a dar o melhor para missões. Ela não dá resto, ela não dá sobra, ela não dá aquele que está lá problemático e quer se livrar dele, não. Ela dá o melhor. Às vezes a gente quer se livrar de alguém que está dando trabalho, mas a igreja, intencionalmente missionária, ela dá o seu melhor. E é interessante, uma coisa que eu tenho experimentado no meu ministério, quanto mais eu abro mão dos melhores, Deus vai levantando mais pessoas e colocando outros para suprir as necessidades na igreja local. Por isso é importante a gente entender isso, né? A gente dar o melhor para a obra missionária. A igreja que é intencional em missões, ela dá o melhor para missões. O Espírito Santo separou os homens mais experimentados e frutíferos para missões. Aliás, eu quero aqui até dizer que o João Marcos foi junto nessa primeira viagem, mas não foi o Espírito Santo que mandou, não. Ele foi por conta do Barnabé e do Saulo, não foi por conta do Espírito Santo. E logo por isso ele volta. Ele não estava preparado ainda. Ele vai estar lá na frente, o Barnabé vai investir nele novamente, vai até haver uma cisão na equipe missionária, vai haver uma multiplicação da equipe missionária, e lá na frente Paulo vai reconhecer o valor do João Marcos. Mas nessa primeira viagem, se os irmãos perceberem, não foi o Espírito Santo que mandou João Marcos junto. O Espírito Santo mandou separar o Barnabé e o Saulo. O João Marcos foi a tiracola. E aí o que acontece? Ele logo volta porque não está preparado, né? Então é interessante que o Espírito Santo separa homens mais experimentados e frutíferos para missões. O envio de pessoas mal preparadas irá gerar discípulos mal preparados. O envio de gente mal preparada fará com que a desistência diante dos desafios seja maior. Então, a ordem do Espírito Santo para a igreja de Antioquia foi para separar quem? Barnabé e Saulo, né? Hoje, infelizmente, por isso eu desperto isso, né, nos queridos alunos, queridos colegas, né? Eu desperto essa verdade que a gente precisa acordar e parar de dar resto para missões, a gente tem que dar o melhor. Na hora da oferta missionária, a gente vê muita gente, muitas igrejas dando sobra. Ah, não deu, a gente está aqui envolvido com outras coisas. Espera aí, mas qual é as outras coisas? A gente precisa saber, né, qual é a nossa real vocação, né? Eu aqui e digo, irmãos, que numa igreja local, a gente sempre vai ter sempre o que fazer. Quando você termina uma construção, termina outra, né? Quem é pastor sabe disso. Terminou uma coisa, agora o que a gente vai fazer? Tem sempre alguma coisa para fazer. E se você descuidar, você tira o foco de missões, tira o foco de preparar pessoas, tira o foco da evangelização local para
fazer outras coisas que não são, de fato, prioritárias na vocação da igreja. Então, a gente precisa entender, né? Pastores que dão o resto da programação da igreja para missões, escolas teológicas que têm apenas um semestre de aula sobre missões, razão pela qual a igreja existe. Então, nós precisamos fazer com que missões ocupe o primeiro lugar. E ele precisa ocupar o primeiro lugar na minha vida, precisa ocupar o primeiro lugar na vida da igreja, precisa ocupar o primeiro lugar no seminário, ensinando sobre isso o tempo todo. A gente precisa fazer isso de forma intencional. Então, isso é muito importante. Eu digo, queridos irmãos, nossos obreiros, nossos alunos, que a gente precisa despertar isso na vida dos crentes, na vida da igreja, né? Missões não pode ocupar uma parte do tempo da igreja, ela tem que ser, na verdade, o tempo principal, a ocupação principal da igreja tem que ser com missões. Nós aqui em Cascavel temos um compromisso missionário bastante grande. Hoje, nossa igreja local, né, ela participa de 21 projetos missionários. E nós estamos, já abrimos congregações, já plantamos igrejas na cidade, e sempre investindo fora. Agora estamos aqui imbuídos, compramos terrenos ao lado da igreja, estamos imbuídos aqui na construção de um templo, mas nada disso pode tirar o foco de missões. Então, nós temos o compromisso de não só darmos a melhor oferta. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito, que missões é dar até que doa, né? Então tem que doer, tem que doer, tem que doer no bolso, tem que doer nos joelhos que se dobram, né? Que oram, tem que doer, tem que realmente ser algo que custe, né? E isso é importante. Então nós vimos que a igreja de Antioquia é uma igreja que deu o seu melhor, mas uma igreja missional é uma igreja também que se compromete com os missionários. E os irmãos em Antioquia se comprometeram. A imposição das mãos significa exatamente isso, esse comprometimento, né, com os missionários. Ou seja, vamos estar juntos, né? Então, jejuando, orando, impondo sobre as mãos os despedidos. Essa imposição das mãos não é apenas um gesto simbólico, não é apenas um envio por envio, é o comprometimento. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer, não só no sentido de separar a gente neófita para o ministério, mas eles não impõem em ninguém precipitadamente as mãos sobre ninguém. Por quê? Porque impor as mãos significa comprometimento. Então, quando você impõe as mãos, você está se comprometendo. Então, a igreja missionária se compromete em orar e sustentar os missionários onde eles estiverem. E quando eu falo em missionários, é bom entendermos, né, que não apenas aqueles que estão no campo transcultural, mas aqueles que também precisam do nosso apoio, né, na evangelização local e também o nosso apoio na evangelização a nível de Estado, a nível de Brasil. É muito importante entender isso. Mas há e deve haver o compromisso missionário, né? Quando a igreja de Antioquia impôs as mãos sobre os missionários, ela estava assumindo o compromisso duplo, compromisso com Deus, né, e o compromisso com o missionário que estava enviando. Quando a igreja impõe as mãos, ela está se comprometendo diante de Deus a orar, a apoiar, assumir a sua responsabilidade pela vida e pelas necessidades do missionário também. Está se comprometendo com o missionário no sentido de se responsabilizar pelo seu sustento financeiro, pelo apoio do trabalho, enfim. Então, missões não é um trabalho isolado de uma pessoa, né, mas é uma sociedade feita entre duas partes, né? Uma parte é a igreja e a outra a pessoa ou família do missionário. A gente precisa entender isso, né? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, né, ele emprega uma palavra muito importante, né, nesse sentido, no verso 15 do capítulo 4, ele vai dizer, né, que está feliz porque aquela igreja associou-se com ele, e ele vai dizer assim, nenhuma outra igreja se associou comigo, né, quando eu precisei, vocês foram essa igreja que se associou. Essa palavra de uso comercial, empregada, quando duas pessoas se uniam na execução de um projeto, de um negócio, né? Então, missões é uma sociedade entre a igreja e o missionário. E a igreja que é missional, ela sabe dessa sua responsabilidade. E uma coisa muito linda que eu gosto desse texto de Paulo aos Filipenses é que ele vai dizer para aqueles irmãos que ele não está
feliz porque eles se associaram apenas, né? Mas ele está feliz porque a conta deles no céu tinha aumentado. Isso é aqui uma coisa maravilhosa, mostrando claramente que ao investir em missões, você aumenta a sua conta no céu também, né? Isso é lindo de ver. Muitas igrejas, né, simplesmente enviam pessoas ou dinheiro para uma missão e se acomodam, né? Com a sensação de que estão cumprindo com a sua responsabilidade. Biblicamente, o certo é a igreja estar comprometida com o missionário. Quando a igreja envia, ela se associa com o missionário. Tudo é diferente. Há uma atmosfera, né, missionária na vida da igreja, porque quando fala do nome do missionário, ela sabe de quem está falando, porque há um contato, há oração, há informação, há uma responsabilidade, né? Tudo é diferente quando a igreja local envia missionários. Então, por isso, é a igreja a grande agência missionária. Uma convenção, ela aglutina esforços, como eu disse, né? Uma agência missionária, ela serve de apoio, né, para fazer a ponte entre o missionário e o seu campo de ação, né, quando ele é enviado para um outro lugar, outra cultura, mas é a igreja quem está sempre fornecendo o material humano, orando e comprometida em todos os sentidos, né? A igreja que é intencionalmente missional, que tem essa vocação, entende a sua vocação, é uma igreja que está sempre atenta também às necessidades dos missionários, recebem relatórios. É interessante que a igreja de Antioquia, ela recebia os irmãos. Aliás, Paulo, sempre que voltava das viagens missionárias, ele passava por Antioquia, prestava contas, prestava relatório, né? E a igreja via que valia a pena, de fato, investir em missões, né? A alegria invade o coração dos crentes quando eles percebem que vale a pena fazer isso, né? A igreja foi motivada a fazer mais ainda, né? Aliás, todas as 3 viagens missionárias de Paulo, elas, na verdade, tiveram Antioquia como parceira, como igreja enviadora, né? Então, é muito importante. Então, nas 3 viagens missionárias, né, o envio se deu através da igreja de Antioquia, uma igreja intencional naquilo que fazia. Então, se a igreja local ela fornece o material humano, os recursos financeiros, e aí eu gosto de frisar isso, porque às vezes a pessoa diz assim, por que eu tenho que fazer parte, então, de uma denominação? Aí é uma coisa importante a gente salientar, né? Qual é o papel da denominação na obra missionária? Tá? O que deve ser uma denominação? Eu tenho para mim, né, que há 3 propósitos de sermos uma denominação. Primeiro, né, é que, né, a igreja, a denominação, ela aglutina as igrejas para a comunhão, né? Um conjunto de determinado de igrejas resolvem trabalhar juntos para preservar 3 importantes aspectos do cristianismo. Um deles é a comunhão, né? Jesus edificou a sua própria igreja para que fosse seu corpo na terra e não existe discípulos isolados. A gente precisa dessa comunhão. Uma denominação, ela existe para aglutinar e para promover a comunhão, né? Isso é importante, fortalecer os discípulos na comunhão como corpo. Mas ela existe também para edificação através da doutrina, né? Então, isso é importante. O perseverar na doutrina dos apóstolos não é outra coisa senão o permanecer naquilo que Jesus ensinou. Então, é preciso termos uma comunidade de irmãos para avaliar se não estamos diluindo o evangelho, né? O que é, na verdade, por sinal, o próprio Cristo, né? Hoje nós vemos isso com frequência. Na busca frenética por números, as pessoas acabam diluindo o evangelho. E a denominação, ela também serve como um parâmetro doutrinário, né, até para que, né, aquilo que se prega não seja diluído. Por isso a gente tem, né, parâmetros doutrinários para que haja, né, sempre a busca por aproximar-se daquilo que cremos. Então, o tipo de evangelho que será pregado no campo missionário será aquele em que o missionário aprendeu na sua igreja local.
ele vai reproduzir no campo o mesmo ensino que ele recebeu. Essa é a verdade. E a denominação, ela existe também para essa sinergia missionária, né? A soma de esforços para alcançar o mesmo propósito é extremamente importante. O apóstolo Paulo sempre buscou a parceria de igrejas locais para desenvolvimento de projetos missionários. No final da carta aos Romanos, ele deixa claro que quer aquela igreja como parceira no seu envio para a Espanha. Paulo vai dizer isso. Eu estou passando por aí, mas eu quero que vocês me enviem, que seja uma igreja enviadora, parceira, né, do meu ministério na Espanha. Então, a denominação tem o seu valor para o desenvolvimento desses três aspectos, né? Mas ainda é a igreja local quem deve ter a responsabilidade missionária. É a igreja local que deve prover o preparo prático do missionário, do discípulo de Jesus, desde o envio para a sua família, para a sua escola, para o seu local de trabalho, até para o campo transcultural. Aliás, eu costumo sempre enfatizar, se a pessoa não produz no seu lugar, onde ela está, ela não vai produzir em outro lugar também. Se não produzir na sua família, na sua casa, na sua cidade, entre os seus amigos, ela não vai produzir em outro lugar, não vai ganhar pessoas para Cristo em outra cultura, em outra língua, é muito mais difícil, né? Então, o discípulo precisa produzir no seu ambiente natural. Se ele não fizer isso, ele não vai fazer em nenhum outro lugar. Então, é preciso que a gente, né, esteja atento para essa verdade. A igreja local, ela precisa estar presente no mundo. Então, precisamos levar a igreja a orar, participar de projetos missionários em todos os continentes e ela fazer a sua parte onde ela está ali edificada. Mas é importante destacarmos, queridos, que a vocação da igreja é missionária e uma igreja missional é aquela que intencionalmente faz tudo com vistas a cumprir a sua vocação. Então, a gente precisa, né? Antes de eu falar vamos dar uma paradinha aqui, eu gostaria de que os irmãos pudessem participar, se há alguma colaboração, alguma pergunta, os irmãos têm liberdade. Mas eu quero só frisar esse fato, né? A agência missionária colabora, a denominação colabora, e até no nosso caso, como CIB, nós somos também uma agência missionária, né? Há outros elementos que colaboram, mas é a igreja local, o ambiente que vai, na verdade, fomentar, né, essa vocação, é a igreja como ambiente local que vai formar na prática os discípulos de Jesus, é a igreja local quem vai separar, quem vai enviar e quem vai sustentar também. Muito bem. Então, se os irmãos quiserem fazer alguma participação, tem liberdade, queridos. Se alguém desejar fazer alguma pergunta, já abra seu microfone e aproveita a oportunidade que o pastor está dando aí. Vamos lá, pessoal. Importante. Muito bem. Então, uma igreja missional é aquela que tudo que faz é intencionalmente para o cumprimento da sua missão, da sua vocação missionária, né? Muito bem. Alô, Paulo? Ô, Ernestinho! Você está aí, Ernestinho? Viu, pastor Eliezer? Ô, meu Minha, querido. minha preocupação, diante de tudo que o irmão falou, acabou de falar, é que quando se fala de missões, infelizmente, fala-se só nas ofertas. E de um Sim. tempo para cá,
eu tenho me preocupado de que a visão e o interesse por missões não fique só na proposta da oferta. Está ouvindo? Estou ouvindo. Não pode mesmo, pastor Tim. Por isso que eu estou dizendo que o compromisso com o missionário. Você tá ouvindo aí, pastor Tim? Estou ouvindo bem. Tá. Então, por isso que o compromisso da igreja com o missionário não é só sustentar financeiramente, né? É entender que ela está lá junto com o missionário, né? Tem outros aspectos que ela precisa suprir. É a oração, é o cuidado com o missionário e mais, entender que ela está lá junto com ele, né? Ou seja, entender que ela não jogou o missionário lá e está dando uma oferta lá para sustentá-lo para descarrego de consciência. Ela está lá junto com ele, entendeu? Isso é muito importante a igreja entender isso, né? Agora, esse comprometimento, por isso que parte da igreja local, pastor Tim, né? Ou seja, os discípulos que são enviados ou aqueles que estão indo mais longe, eles precisam ter esse contato com a igreja local, né? Serem conhecidos e reconhecidos pela igreja. Hoje nós temos um problema sério, né? O que acontece? Né? Muitos missionários nossos que são enviados, né, não são conhecidos, porque não há o contato. Aliás, muitas vezes a igreja local não se preocupa em ter esse relacionamento com eles. Então, é importante esse relacionamento para poder gerar, né, essa liga, senão não funciona também. Então, é importante, não só financeiro não, pastor Tim, é exatamente isso. Teu microfone está fechado. Está fechado ainda. Eu Agora gostei sim. quando você disse que a igreja, que não é a convenção, não é a agência em si que faz missões, mas quem faz são as igrejas. A igreja tem Exato. que faz parte do envio, que foi ela que impôs as mãos, que foi ela que enviou, e que é Sim. responsabilidade dela, né? Sim, com certeza. Com certeza. É ela que tem que entender isso, né? Por isso que o missionário ele tem que estar bem integrado com a igreja local, pastor, né? Muito bem colocado. Essa palavra todo mundo tinha que ouvir, viu? Então, tem que estar integrado à igreja local. E digo mais, né? Se ele não produz na sua igreja local, não mande ele para qualquer outro lugar, não, tá? Não funciona. Pastor, Chamado? Pois não, pastor. você falou aí, obreiros mal preparados fazem discípulos mal preparados. Uhum, E muitas vezes nós tratamos da vocação apenas com o aspecto da chamada, uhum. chamada ministerial, chamada, a pessoa vai para o seminário, vai e estuda. Que tipo de preparo extra precisa um missionário para estar no campo além do teológico, para que ele possa realmente ir para um campo missionário? Eu acredito, pastor Taborda, que ele precisa de aprender a se relacionar com pessoas, aprender a trabalhar em equipe. Isso tudo ele aprende na igreja local. Aí que ele vai desenvolver, né? Aí ele vai mostrar que tipo de discípulo ele é, né? Se ele é submisso, se ele é servo, está disposto a servir, ou se ele é daquele tipo de pessoa que escolhe o que fazer. Eu creio que quem tem uma vocação, né, não é só a chamada divina, o Espírito Santo me chamou para. Não. Ele é uma pessoa disposta a servir, é uma pessoa tratável, né? Não que ele seja tratável porque ele é perfeito nisso, não, mas porque ele é ensinável mesmo, né? Ele está disposto a ser ensinado, ele não é aquela pessoa que acha que já sabe tudo.
Então, esse preparo todo faz parte da sua vocação, né? O vocacionado, ele se abre para ser preparado, treinado, e ele começa a praticar isso na igreja local. Então, não é só a chamada divina, eu acho que ele precisa desenvolver, né, os seus dons, precisa produzir na igreja local frutos para poder produzir em outro lugar, né? Tem que ser uma pessoa ensinável, uma pessoa que possa e saiba trabalhar em equipe, porque ele vai precisar fazer isso em outros lugares, né? Submissa, ao mesmo tempo desenvolver seus dons, né? Amém. Eu entendo que isso é muito importante. Agora, se ele, na igreja local, ele é mal preparado, ele vai reproduzir aquilo que ele é. Cada um reproduz segundo a sua espécie. Essa é a verdade. Até de braço cruzado você faz discípulo, né? Exatamente. Exatamente. Né? Aí é complicado. Então, a Por questão isso, é decidir que tipo de discípulo eu quero, eu preciso produzir. exatamente. E eu preciso ser, né? Que tipo de discípulo eu sou? Né? É. E é aquela questão, né? E outra coisa, né? A gente tem muitos vocacionados, pastor Taborda, passivos. Uhum, Né? Entra ano e sai ano, está no mesmo lugar dizendo a mesma coisa para Deus. E não está uhum, fazendo nada nunca, né? É uhum, passivo. Precisa ser ativo, não é só isso aqui, tem que enviar a mim mesmo, né? Então, uhum, é ser ativo. E uma igreja missional, ela trabalha também formando pessoas para o cumprimento da missão. A gente tem que estar o tempo todo trabalhando isso, né? Formando pessoas, né? Eu tenho tido a experiência de sempre estar preparando pessoas e enviando pessoas. A igreja precisa ter essa mentalidade, né? Ela quem prepara, né? Eu vou repetir aqui uma coisa que, né, eu acho que é muito importante, porque a gente vê essa falha muitas vezes. A igreja não pode enviar os piores para se livrar daqueles que estão fazendo nada, estão dando trabalho. A igreja precisa enviar gente que produz, gente que é o melhor. A gente dá o melhor para missões. E quando eu falo de melhor, não é só dinheiro, não. É o melhor obreiro que você tem na igreja. Ah, mas vai me fazer falta aqui. Mas a igreja que é intencional na missão, ela dá o seu melhor para missões. Pastor Eliezer, Pois não, pastor Francisco. eu percebo que hoje talvez seja falha nós, a liderança das igrejas locais, que há uma procura muito grande pelo aprendizado, pelo ensino teológico. E muitos jovens procuram os seminários, e hoje tem muitos seminários espalhados por aí, com título de seminário, mas a gente não sabe nem se cumpre bem o que manda o figurino do verdadeiro seminário. Mas parece que os alunos vão à procura mais de conhecimento teológico, acrescentando mais um título. E ele não tem uma chamada divina para o ministério. Tanto é, eu percebo aqui no nosso seminário, nós estamos acompanhando, e o pastor Paulo sabe disso, que muitos alunos entram no seminário, fazem o curso, e infelizmente agora online, né, que é claro que é bem diferente do presencial, quando a gente olha para a cara do aluno e vê no olho dele se realmente ele tem alguma intenção boa, e parece que nas aulas práticas eles não têm muito interesse. Nós temos congregações aqui espalhadas por esse sertão aqui, um tanto difícil. E quando a gente lança o desafio para passar um fim de semana numa congregação, eles não querem nada com esse assunto. Cada um tem uma desculpa: eu estou trabalhando, eu estou na faculdade, estou terminando meu curso lá de Direito, e eu não posso participar, e etc. Então, tem que haver uma forma de a gente coordenar isso aí melhor, para que os alunos que frequentam o seminário tenham um compromisso missionário verdadeiro. Porque hoje parece que só estão acumulando título de teologia, bacharel em teologia. E nós, pastores que estamos na igreja, sentimos essa ausência de uma mão de obra que vai chegando para somar, né? Temos as lideranças das congregações, aqui nós temos mais de 30 congregações. Quando eu falo congregações, é como se fosse núcleo do evangelho espalhado por esse sertão difícil aqui. Então, lá nas congregações, eu tenho procurado falar com os obreiros pastores, a maioria são pastores, para despertar
na própria congregação para levantar um obreiro dentro da congregação, para, no caso de ter que sair um desses obreiros, ser substituído por alguém em loco lá, que mora lá, né? Na própria igreja, para facilitar até o trabalho. Mas eu vejo isso, muita porta de ensino teológico abrindo por aí, só para atender essa necessidade de alunos que querem formação teológica e pronto, acabou. E isso vai esvaziando a igreja local do verdadeiro jovem ou chamado para o ministério, aquele que pega no arado mesmo e não olha para trás. Não sei se o senhor tem observado isso, os colegas aí também que estão participando. Sim, pastor Francisco Carlos, o senhor tem toda a razão. Infelizmente, temos muita gente buscando só o conhecimento, mas que não quer, na verdade, ser discípulo de Jesus no sentido de reproduzir e de cumprir, né, a vocação missionária que cada crente deve cumprir, cada um de nós. E eu gosto muito da história do irmão João, que é contada pelo Ronaldo Lidório, né? Que o irmão João era um pescador lá entre os ribeirinhos do Amazonas, e é interessante que o Ronaldo Lidório começou a subir no Amazonas, começou a subir rio acima, matas adentro, para catalogar as tribos que ainda não tinham sido alcançadas. E de repente ele chegou num lugar e era para ser uma tribo ali naquele lugar não alcançada, e quando ele chega lá, os irmãos estão se preparando para o culto. E ele se assustou com aquilo. Ele disse: vocês aqui são evangélicos? Sim, nós somos crentes. Mas que missionário que teve aqui pregando para vocês? Foi o irmão João. Que irmão João? Ele atraca o flutuante dele, o barquinho flutuante, a casa dele flutuante, ali no rio, ali, logo ali em cima. E o Ronaldo disse: eu quero conhecer o irmão João, então. E aí ele chega até onde está o flutuante do irmão João, bate palma, sai lá aquele irmão simples, humilde, né, até sem camisa, e ele diz: eu sou o pastor Ronaldo e estou aqui fazendo... E fiquei, assim, muito encantado de encontrar aqui uma comunidade servindo a Deus. E ele disse que foi o irmão que pregou o evangelho. Me conta aí como é que o senhor foi trabalhar como missionário aqui entre eles. Ele disse: não, eu não sou missionário, missionário é o senhor. Não, o senhor que é o missionário. Mas como é que foi isso? Me conta. Ele entrou lá dentro, colocou a camisa e voltou. Ele disse: não, mas a verdade é a seguinte, eu estava lá embaixo na cidade tal, e de repente lá na minha igreja teve uma tal de conferência missionária. E aí, naquela tal de conferência missionária, disseram que a gente tinha que ir pelo mundo pregando o evangelho. E como eu vivo assim, de forma muito simples e não dependo de muita coisa, eu fui subindo o rio acima, e onde eu ia atracando o meu flutuante, eu ia pregando o evangelho. E dessa forma, 3 comunidades indígenas tinham sido alcançadas pelo evangelho, né? Quando se entende que ser discípulo é isso, é pregar o evangelho em todo lugar, né? Então, nós temos hoje muita gente só realmente querendo o conhecimento, e infelizmente também muitas escolas só querendo, na verdade, fazendo disso um meio de negócio também, né? Infelizmente tem isso também. E, de fato, precisamos de discípulos comprometidos, pastor Francisco Carlos. Há uma outra coisa que eu tenho observado, é que a igreja tentando subsistir numa sociedade que a concorrência religiosa, veja bem, é terrível, até não é desonesta, que tem tanto tipo de teologia, entre aspas, aí, né, que se ensina, entre ela a prosperidade, por exemplo, que há uma corrida em busca de maior quantidade de membros. E, para isso, vale tudo, vale tudo. E as igrejas, para não perder membros, eu falo que aqui na nossa região isso aqui funciona assim. Começa a fazer um trabalho de, digamos assim, trabalho de reuniões. Hoje temos o encontro da Vitória. Só fazendo reuniões assim para atrair as pessoas com uma programação assim, especial, um louvor muito suculento, uma apresentação
de um jogral, hoje tem um ministério de dança, e aí cria nesse ambiente religioso essa corrida em busca da igreja, que hoje tem um melhor louvor. É como disse, eu li até no jornal Luz nas Trevas. Chega domingo, aquele crente pega a mochila, bota nas costas e vou ver onde é que tem o melhor programa para eu assistir. Vou ver se é na Batista Filadélfia, se é na Assembleia de Deus, né, se é na Presbiteriana. E com isso, vamos envolvendo o tempo, e a verdadeira tarefa da igreja não se prega na cidade local, que é evangelizar, no sentido da expressão, evangelizar, sair convidando, indo lá na casa. A igreja perdeu um pouco a credibilidade perante a sociedade, e hoje o que vale muito é o tete a tete, é cara a cara, é olhar no olho, é escutar a pessoa falar mal do pastor que errou na rua de lá, escutar, e depois sair dessa aí com brilhantismo explicando por que isso acontece. Isso hoje é um evangelho de contato, né? Que está faltando muito hoje em nosso meio. Poucos pastores têm essa experiência de poder sair de um conflito. Começou a pregar ali com aquela pessoa, porque levantou um amigo lá, e, que nada, pastor, não é isso, foi aquilo, e sempre pau. E o pastor, com todo carinho, amor, sair dessa situação. E, infelizmente, a igreja hoje sofre muito essa situação. E precisamos urgentemente pensar em como restaurar essa imagem perdida da igreja. Eu me converti em 1972, né, bem? 72. Quando souberam, na cidade de Candiba, que eu trabalhava lá dando aula no colégio, eu e minha esposa, que o pastor Francisco aceitou Jesus, e o salão que eu ouvi o evangelho era um quarto que guardava algodão, e o lampião era de gás, lampião a gás, se conhecia o lampião a gás, sabe qual é, né? Sim. Dependurado no teto, e o piso era tijolinho, banco de madeira que furava as costelas e o bumbum, certo? Quando souberam que eu aceitei, foi um escândalo na cidade, como é que um homem daquele, com a esposa, dando aula no colégio, aceitou o evangelho no meio desse povinho? Vocês entenderam como era a mentalidade? Só tinha uma coisa, que pregar o evangelho naquela época era arriscar perder a honra. Só que funcionava. Quando aqueles irmãos simples, com um acordeão mal tocado e um violão mais ainda, tocavam e cantavam os hinos, o fogo de Deus caía. Bem, Hoje, se o templo não for sofisticadíssimo, a pessoa não vai lá porque ele quer um lugar mais agradável, mais sofisticado, ventilado, né? Então, são bem. coisas que foi mudando na estrutura da sociedade e que nós, a igreja, não soubemos resolver esse problema e continuamos atendendo a freguesia que gosta de coisa sofisticada, É, né? Às vezes o pastor não verdade. quer sair daquele local que ele vive, que é acomodado, para ir numa periferia, entrar numa casa baixinha, que só dá para entrar o corpo e levantar lá dentro. Isso antigamente não acontecia. Quantas vezes eu não cheguei numa casa e quando eu bati na porta aqui, olhava para minha cara, via que eu estava com um folheto na mão, a pessoa arrumava a porta na minha cara e ia embora. Eu insistia na casa seguinte, aí a pessoa já recebia o folheto. E foi assim que Deus começou. Então, eu sinto falta disso hoje. Se eu tiver que fazer isso, eu faço sozinho ou com minha esposa. Uhum. E perigou até os filhos me acompanhar. É. Mas, pastor Francisco Carlos, o que a gente percebe também é uma diluição do evangelho, né? Essa diluição para ser palatável e agradar todo mundo, né? Isso não é evangelho, pastor Não Francisco é Carlos. evangelho. Então, eu prefiro continuar pregando o evangelho do que diluí-lo para agradar este ou aquele. Então, esse é o nosso desafio hoje. Não é fácil, não. Ainda o senhor e eu temos uma concorrência desleal com os pregadores de internet o tempo todo, né? Então, não é fácil. Mas o grande problema é a diluição do evangelho. Por isso, a gente precisa formar discípulos, né? Que continuem pregando sobre arrependimento, sobre conversão, né? Sobre o poder da cruz. A gente precisa formar discípulos que preguem sobre isso.
porque há uma diluição para agradar as pessoas, e a título de contextualização, tem havido muita mundanização. E aí as pessoas, como o senhor bem falou, elas estão mais interessadas em números do que em almas, né? Eu acredito que a igreja precisa crescer, porque é resultado da qualidade, é o crescimento. Não pode dizer, ah, minha igreja tem qualidade, e o que importa é a qualidade e não a quantidade. Não, a Bíblia fala de números, então é importante o crescimento numérico, mas fruto da salvação de almas convertidas, e não apenas números para dizer que tem tantos crentes na sua igreja, que acaba sendo até uma, uma distorção do verdadeiro evangelho, né? Que, na verdade, tem como em vistas a salvação do homem, a alma do ser humano. Então, a gente precisa olhar para a pessoa como uma alma que precisa ser reconciliada com Deus e não como um número, né? Essa é a verdade. Obrigado. Pastor, eu vejo também, pastor, que há uma dificuldade que nós enfrentamos hoje é encontrar obreiros que estejam dispostos a sacrificar. Uhum. Essa é uma grande carência que estou vendo. Há pouco tempo, inclusive, presenciamos um caso de um pastor que abandonou, simplesmente abandonou o trabalho porque se sentiu ameaçado de alguma coisa. Então, essa falta de firmeza, de convicção, às vezes é uma coisa muito grave na obra de Deus hoje, falta de modelos de pessoas que resistem à adversidade, né? Como enfrentar a adversidade é um tipo de preparo que precisamos também lidar com nossos obreiros, né? Prepará-los para enfrentar as adversidades. Verdade, pastor. Hoje, infelizmente, por isso que a gente precisa de gente vocacionada, né? Por quê? Porque o vocacionado vai onde Deus manda, né? Se Deus mandar, e nem sempre ele nos manda para os melhores lugares. Aliás, ele nem nos deixa escolher, né? Porque a gente, se vai escolher, quer escolher o melhor lugar sempre, né? Ele manda e a gente tem que obedecer. O vocacionado obedece, né? Então, o que a gente precisa é de gente vocacionada que esteja disposta a obedecer à voz do Senhor. Nós vimos ali, falando aí agora sobre a igreja de Antioquia como modelo missional, né, que a igreja ouviu e obedeceu, os obreiros ouviram e obedeceram. Então, mas vai ser difícil, o que vai acontecer? Enfim, eles saíram, né, e saíram com a consciência de que o desafio era realmente enorme, né? A gente precisa ter gente vocacionada. Hum. Muito bem, pastor. Uma pequena colocação aqui, eu serei bem breve. É o seguinte, está me ouvindo? Te ouvindo, pastor Tim, pode falar. É o seguinte, pastor, eu vejo a importância de cada ministério. Eu não quero, o que eu vou falar aqui, eu não quero ser mal interpretado. Mas as igrejas estão trabalhando com família, com casais, as igrejas estão trabalhando com jovens, as igrejas voltam-se agora para tudo aquilo que é importante na igreja. Só que ela não pode fazer do centro da sua vida, por exemplo, família, casais. A igreja trabalha com casais, tá bom, ótimo. Só que a igreja não pode viver em função desse ministério. E a gente está vendo que as igrejas estão voltando agora para cada um para um ministério, ou às vezes para alguns ministérios, como se isso fosse a prioridade da igreja. Eu entendo que é importante, só tem um detalhe: a prioridade da igreja ela está aqui para reconciliar o homem com Deus. Ela está aqui para que pregue, para que ela seja missionária. Eu gostei da colocação do irmão aí, de uma igreja missional, uma igreja comprometida com missões. Eu acho que a igreja tem que cumprir todos os seus ministérios, eu não estou aqui me colocando contra, mas que nenhum deles esteja acima de missões. Que o projeto missionário da igreja, de ganhar vidas e de crescer e de multiplicar, seja o principal da igreja. Está entendendo, pastor?
Sim. É isso aí, pastor Tim. A igreja, ela não pode viver em função de si mesma. Ela tem que viver em função da missão que ela tem, do cumprimento da missão, né? Então, se ela viver em função de si mesma, ela vai ficar criando programas, que eu entendo que a gente precisa trabalhar com cada área específica, sim, com certeza. Mas o problema é que a gente cria programas e fica vivendo em função desses programas. Não tem como alvo a edificação de discípulos que geram discípulos, né? Ou seja, é viver em função de si mesmo. É um bando de gente engordando que não reproduz e que não cumpre a missão. E vai perdendo a visão principal. Exatamente. Amém. Só. Exatamente. É isso. Amém. Bom te ver aí, viu, Tim? Muito bem, meus queridos irmãos, eu não sei, pastor Paulo, que tempo ainda tenho, né? Então, de repente eu nem entre nem continue, né? Que eu ia falar, na continuação eu falo um pouquinho sobre o pastor, né? Como pessoa-chave. Mas o importante é a gente não perder, né? Não perder o foco, né? Que é cumprir com a nossa missão como igreja, né? A gente não pode deixar nenhum programa, por mais atrativo que seja, né, desviar a gente do foco, que é alcançar o homem e trazê-lo de volta para Deus, né, em Cristo Jesus. Então a gente não pode, vai fazer qualquer coisa na igreja, tem que ter como foco intencionalmente alcançar pessoas para Cristo. A igreja local, ela tem que ser uma agência do Reino de Deus, onde tudo o que ela faz é para levar pessoas a Cristo. É isso que a gente precisa entender. Uhum. Tá muito interessante aí, pastor, o debate, a participação dos pastores aí também, compartilhando experiências, né? Tem sido Uhum. muito interessante. Ter compartilhar Amém. um que nós aqui em Candiba temos os trabalhos dos casais, por exemplo. Nós fazemos encontros Aham. nos lares, porque Aham. muitas esposas, os maridos não são crentes, né? E eles Uhum. começam a participar dos encontros casais, que nós estamos notando, alguns começaram a vir à igreja, aos cultos. E aí nós pegamos os homens, eles se encontram mensalmente também, e estamos levando os homens para os lares. Então, estamos perdendo homens que antes se opunham que as esposas vinham para a igreja, eles estão indo sozinhos para os encontros dos homens já. Olha aí. Eles estão sendo assim, Deus tem trabalhado, né? Tem sido muito interessante. Como a igreja tem se movimentado, assim, ganhando almas para Jesus através dos ministérios, né? Aham. Um, O senhor me fez lembrar que agora o testemunho do sim, pastor Estevão Fernandes, lá de João Pessoa, da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, ele disse exatamente isso, uma coisa interessante. Ele percebeu que as pessoas gostavam muito de cursilho para casal. E ele começou a usar isso como estratégia para ganhar pessoas para Jesus, para ganhar casais para Jesus. Então, perceba que ele trabalhou com isso, né, com foco intencional de levar pessoas a Cristo. Se for apenas, né, para reunir casais por reunir, perde o propósito, né? Por mais que exato. é importante trabalhar restauração, edificação e instrução dos casais, mas não pode perder o foco, né? Que é, né, através de qualquer que seja o ministério, levar pessoas a Cristo. Pastor Elias, eu acho que a igreja pode usar a estratégia que melhor ela vê para a evangelização. Sim. Acho que atingir jovens, como pastor de casais ou outra área da igreja, como estratégia, é muito bom. Agora, o foco, como o senhor está dizendo aí, bem frisado, tem que ser evangelizar. Não simplesmente um trabalho social só para juntar o pessoal, dar uma coinonia para eles aí, um momento de comunhão, e depois vai embora para casa do mesmo jeito que chegaram. Então, acho que o Exatamente. foco é missionário. Ele vai funcionar por qualquer porta que for aberta pela igreja, com sabedoria, é claro, mas tem que ser com a finalidade de
evangelizar e discipular, porque num trabalho desse, tanto a possibilidade de evangelizar, trazendo visitantes, e discipular, ensinar como viver o evangelho para aqueles que já são. Diga-se de passagem que o crente moderno, ele não conhece a Bíblia nem 10%. Os crentes modernos, que nós somos pastores, sabemos disso, muitos aderem à igreja por algum interesse. A igreja hoje é quase um hobby, é agradável. O som é agradável, a música é agradável, as moças são bonitas, tem muito empresário, veste bonito. Então, muita gente chega para a igreja porque o ambiente é agradável. É E se a verdade. igreja não tiver uma estratégia para aproveitar esse movimento e evangelizar e discipular, vai ficar pela reunião social. Pastor Francisco, o senhor tocou num ponto importante, né? Por isso a gente não pode diluir a mensagem, porque tem havido muita adesão e pouca conversão. Essa é a verdade, esse é o fato, né? Então, a gente tem um monte de gente aderindo à igreja evangélica, mas pouca gente se convertendo ao genuíno evangelho, porque o evangelho genuíno fala de pagar preço, de renunciar, de abandonar o pecado, né? E de experimentar essa real transformação. Essa é a verdade. É o pastor, a paz do Senhor, irmã Giovanni aqui, Paz do secretária do Senhor. seminário. Tudo Amém. bem? Como é que vai? Tudo Pastor, bem, eu meu tenho irmão. experiência com discipulado muito boa na igreja há mais de 25 anos e eu trabalho toda quinta-feira com 60, 40 mulheres. E Olha que essas bênção. mulheres têm sido discipuladas, aconselhadas, tratadas, capacitadas para ganhar outras mulheres para Cristo. Glória a Nessa Deus. experiência, eu tenho vindo também para as nossas reuniões mulheres que não são crentes, mulheres que estão com problemas. Nós atendemos durante a semana também Sim, e tem pois é. sido um trabalho, uma experiência maravilhosa. E futuramente eu quero pegar essas mulheres que são mais maduras para treiná-las para evangelizar e para estar capacitando outras mulheres também. E tem sido um trabalho Amém. extraordinário. Eu falo que discipulado é a mola propulsora do meu coração. Sou apaixonada. Amém. E é isso aí, reproduzir discípulos de Jesus, né? É bem isso. Estou ouvindo eles aí, tudo bem. Vou falar nada mesmo. Amém. Gostaria de ouvir alguns dos alunos também que estão aí presentes, quiserem fazer perguntas, comentar alguma coisa. Acho que a oportunidade está aberta, aproveitar bastante aí a presença do pastor Eliezer conosco. Por favor. Oi, paz do Senhor. Paz, mamata. Amém. Que bom, né? Tanto tempo. O pastor Francisco, eu tive a alegria de ter o pastor Francisco, o pastor Paulo, o pastor José Taborda, né? Gil. E foi um divisor de água na minha vida para me despertar, para olhar para o mundo, como Jesus disse, né? A seara é grande, poucos são os ceifeiros. E eles trabalharam, nos mostraram que seminário, como o pastor Francisco Carlos falou e os meus outros professores, não é só para adquirir conhecimento e tornar ovelhas gordas e o mundo faminto. Eles deixaram isso bem claro. E isso acordou a minha consciência de cristã. E eu sou professora, trabalho a disciplina Sociologia, sou formada em Sociologia, e todas as oportunidades que eu tenho dentro da minha sala de aula, eu levo Jesus. E todas as oportunidades fora de sala de aula, viajando em algum lugar que eu encontro com alguém, e aquela pessoa me dá, né, a oportunidade de falar de Jesus, eu falo. Com que intuito eu faço isso? Pode ser a última vez que eu estou vendo esta pessoa. Pode ser a última oportunidade que ela vai ter de ouvir falar de Jesus. E nós devemos ter essa consciência, né? Que nós somos chamados para multiplicar. Ovelha gera ovelha, né? E o seminário deixou isso muito forte dentro de mim. Ovelha gera ovelha. Esses dias eu estava dando aula, né? E falando sobre cidades violentas no mundo, aí entrou Nova York, né? Que até a década de 80, Nova York foi muito violenta. E aí eu lembrei do pastor David Wilkerson, né? Que já faleceu, de Nick Cruz,
Foge, Nick, foge, por esta entre a cruz e o punhal. Aí eu contei a história de Nick Cruz para os meus alunos que são jovens, né? Quando o pastor David falou para Nick, Jesus te ama, e a vida de Nick, né? Um chefe de uma gangue, temido pela polícia de Nova York, foi mudada pela aquela expressão forte, Jesus te ama. E nós não devemos, né, enfeitar o evangelho, como eu aprendi no seminário, né? O evangelho não precisa de ser enfeitado, o evangelho tem que ser sem mistura, puro, genuíno, porque ele por si só é poderoso para transformar, para salvar e para libertar. E isso eu aprendi, tenho reproduzido e não tenho brincado, né? Nem com a graça, nem com a misericórdia de Deus, porque da mesma forma que Jesus me alcançou, eu tenho o dever de buscar outras pessoas para Jesus. Amém, irmã Marta. E uma coisa importante, sua sala de aula é seu campo missionário. Pode ter certeza disso. Glória a Deus. É verdade. Acho que onde cada crente está plantado ali é o campo missionário dele, né? Com certeza. E ali pregar o evangelho e cumprir o ministério que Deus tem dado a ele, né? Onde estiver, É né? verdade, Acho que isso verdade. é extremamente importante a igreja compreender essa mensagem, né? Verdade. Uhum. Mais alguém gostaria de participar, fazendo alguma pergunta? Os irmãos lá de Cândido Sales estão aí, chegaram. Lá, Ricardo de Caculé, da Clécio lá em Ituaçu. Aproveitar, senão não sei quando vai ter outra oportunidade. Doutor Francisco, por favor. Alô? Sim, tá aberto. Pode falar, pastor. Sim, pastor Francisco. Nós estamos lhe ouvindo, pastor Francisco. Pode falar, seu áudio está aberto. Não conseguiu, não? Não consegui. Tá aberto o seu áudio, pastor Francisco Carlos. Aberto, bem. Pode falar. Está me ouvindo? Sim, Estamos aham. ouvindo. Tudo bem, estou ouvindo. Amém. Sim, e aí? Eu estou pronto. Eu estava desligado aqui, não ouvi bem. Sim, não. Eu achei que é bom abrir o microfone, entendo que o irmão queria fazer uma colocação. Tem liberdade de fazê-lo. Sim, Pô, não, tudo bem. Eu acho que o pastor Eliezer, ele trouxe um assunto de muita importância que nós precisamos refletir, nós, liderança. Eu, eu ouvi uma frase, eu li, ali, ouvi não, eu li uma frase, é até de um presidente americano, não me lembro o nome dele agora. Ele diz que tudo levanta ou cai com a liderança, certo? Eu acho que o problema da igreja hoje são os púlpitos, somos nós. Vou me colocar como pastor, claro. Acho que nós precisamos pensar um pouco e, quem sabe, orar a Deus para que o nosso coração encha do fogo do Espírito e a nossa mente seja iluminada com a palavra do Senhor, para que Amém. possamos, como líder, como mestres da palavra, cuidar bem, para não perdermos o vínculo que temos com os céus no cumprimento da pregação da palavra clara, genuína de Deus, sem nenhum subterfúgio, sem esconder nada, ser fiel à palavra como mensageiro do Senhor. Nós, pastores, eu creio que ninguém vai ficar ofendido comigo por eu dizer isso, nós precisamos nos cuidar mais, olhar com mais delicadeza, com mais carinho, o ministério que Deus colocou em nossas mãos, num tempo tão difícil como esse, como diz Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3, para a memória da sua carta. Que Deus ricamente nos abençoe e que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém. Amém. A paz do Senhor, Amém. pastores, Sim, colegas, Amém. é sempre um prazer Amém. participar com Paz do vocês. Senhor para todos. Um abração para cada E, colega. e nós
tivemos uma aula maravilhosa aí acerca de missões. E realmente missões, quando fala missões, nosso coração bate mais forte. Aqui em Canto dos Sales, graças ao Eterno, nós temos um pastor muito abençoado, que é o pastor Adilto Dourado Gomes. Ele tem uma visão muito voltada a discipulado e também a missões, né? Cada departamento aqui tem seu trabalho, jovens, adolescentes, crianças, senhores, senhoras, casais, O pastor Adecil está e tem sido muito frutífero o esse pastor trabalho. Pedro está falando. Através desses, Ele faz desses, seminário. desses departamentos, tem alcançado pessoas. Hoje, vou ser sincero, tem alcançado mais jovens e adolescentes. Essa é a realidade. Mas nós temos visto os frutos acontecer. Este ano mesmo, nós tivemos aí o segundo batismo, agora no mês de outubro, e estamos vendo pessoas se convertendo através, né, do discipulado e também através dos departamentos. Mas a igreja ela tem que também, eu acredito eu, né, estou aqui no lugar de discípulo e também de liderado, né? Eu não sou líder da igreja, eu sou o pastor auxiliar, mas eu estou aqui na posição de visão missionária. Claro, a igreja tem que ter, como concordo com o pastor Tim, né, de avançar além das fronteiras, né? Nós temos que ter também a visão dos povos não alcançados. Nós temos povos não alcançados, ao nosso redor tem, né? Tem tribos urbanas, tem pessoas de diferentes, né, etnias. Aqui na Bahia mesmo nós temos várias etnias aqui, né, até aldeia de índios tem aqui nós somos contemplados com essa beleza maravilhosa, né? Mas também nós temos que ter a visão de abrir novos trabalhos, né? Novas igrejas, fazer novos discípulos em outros lugares, enviar como realmente a Bíblia manda enviar, né? Hoje concordo com o pastor Francisco que não estou generalizando, longe disso, mas temos uma gama muito grande de pessoas que fazem seminário e se estacionam. Depois que termina o seminário, né, tem ali o título, tem ali o seu diploma, e muitas vezes usa essa posição, às vezes até para, desculpa a sinceridade, às vezes até para se opor, né, em determinado momento, na escola dominical, teve que falar. Mas o Senhor nos chamou foi para coisas maiores. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ser a palavra viva, nós temos que ser água, né? De nós deve fluir água viva. E onde nós pregarmos, onde nós chegarmos, né? Esse evangelho tem que chegar também. Povoados, cidades. Pastor, mas eu andei pela cidade aí no sul da Bahia, fiz algumas visitas em várias cidades do sul da Bahia. Comecei a conhecer o sertão da Bahia agora, que estou viajando por lá de Guanambi, por lá dessa região aí, estou começando a conhecer. Mas nós temos igreja em todos os lugares. Como semestre passado, na missão do pastor Taborda, sobre missões, eu comentei isso, nós temos igreja em todos os lugares. Tem lugar que você anda na rua, tem 4, 5 igrejas numa rua só. Mas as pessoas não têm sido alcançadas como deveria ser, né? Então, essa questão de missões, ela deve falar mais alto em respeito a ganhar almas, realmente ganhar almas, ir para fora, eclésia, chamados para fora, e buscar os não alcançados. E concordando também, né, com a fala que foi dita, não me lembro por quê, acerca de, às vezes, nós nos fechamos em nosso, nosso habitat, né? Nós nos fechamos ali e está tudo bem, temos uma vida social, temos programação de segunda a segunda, né? Temos departamentos e tal e tal, e muitas vezes nós nos fechamos ali e esquecemos de completar o ID. E além disso aí, né? Tem
eu vou colocar aqui, não sei se eu vou ofender alguém, mas minha visão, às vezes nós classificamos pessoas para estar no meio da igreja, por lote social, por é, questão de escolaridade, né? Muitas vezes, não estou generalizando longe de mim, mas muitas vezes nós estamos preocupados mais com os mais escolarizados, os que têm uma formação, aqueles que têm uma posição na sociedade, e muitas vezes aqueles que necessitam também, do qual Jesus falou assim, ó, não se esqueça dos pobres, pregue o evangelho aos pobres. Muitas vezes esse povo tem sido deixado de lado. Não estou aqui fazendo uma crítica, estou simplesmente lembrando de uma parte da sociedade que muitas vezes tem sido esquecida, porque talvez gera mais custo do que traz alguma coisa para a igreja, né? Nós, infelizmente, não estou generalizando novamente, quero frisar muito bem, não estou generalizando, mas muitas vezes só se investe onde tem retorno, né? E tem lugares que eu já presenciei lugares que as pessoas não é que não tem para dar, tem, mas não aprenderam a dar, né? E manda um missionário para lá, o missionário sofre porque tem que depender de lá para fazer o sustento, e lá não tem o sustento, as pessoas são necessitadas, e muitas vezes as pessoas, alguns missionários, algumas pessoas convocadas, algumas pessoas até que fez seminário, tem medo de ir para esses campos e chega lá e ser esquecido, né? Ser deixado de lado, ser abandonado. E eu já vi muitos missionários voltarem, muitas pessoas boas, pessoas que têm uma boa intenção, voltar desses campos. Por quê? Porque foi abandonado, praticamente abandonado lá, e recurso pouco, lugar onde as pessoas têm muita idolatria. Meu irmão, tem lugar aqui na região da Bahia que as pessoas têm muito idólatras, eles são muito apegados ao catolicismo, aquela tradição familiar. Então, o alcance é muito pouco mesmo. Quando a pessoa chega num campo desse aí, ele sofre muito para ganhar uma alma, e quando ganha essa alma que está saindo da igreja, ele tem que ter um trabalho muito grande ali de discipular para que essas pessoas não voltem, né, à prática da idolatria. Muitas pessoas são reprimidas pela família, são desprezadas, são é, abandonadas pela família, de repente eles desistem do evangelho por causa disso. Então, nós temos uma gama muito grande de complexidade de alcançar almas, que não é somente a questão de, é, de grupos dentro da igreja, né, de departamentos. Agora estou falando na questão geral. Então, a aula de teologia, falando de missões, é muito importante no seminário, é importante na igreja, é importante na escola dominical, é importante no culto de domingo, culto de terça-feira, culto de quinta-feira. Sempre estávamos falando sobre missões, porque missões é o que move a igreja. A igreja é um organismo vivo. Se não houver missões, a igreja morre. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, pastor Clemilton, pela participação. E nosso Graças horário Quem gostaria de falar falar? Ah, sim, Marilene. Pois não, Marilene. é rapidinho, como o pastor Clemilton acabou de falar aí da escola dominical, eu queria falar do trabalho que nós fazemos aqui na escola dominical. E, infelizmente, a gente acaba ouvindo de algumas professoras e até de pais que não precisam falar de missões. Como nós trabalhamos missões também as nacionais como as transculturais, né? Falando dos missionários, o contato que os próprios alunos tiveram com alguns missionários que a gente conseguiu vídeos com eles, teve uns que falaram até ao vivo, a gente fez ligação pelo WhatsApp, eles conversaram. Então, isso vai já criando na criança o valor por missões, em saber que tem que orar, em saber que tem que contribuir, como a gente recolhe, né, todas as ofertinhas ali naquele período para missões. Então, falta uma visão também de até os próprios professores que trabalham na área, né, da EBD. Então, a igreja tem que planar mais isso e trabalhar até com os próprios professores, para que eles tenham essa visão, para que eles possam passar essa visão também para os seus alunos. Amém.
Eu trabalho com educação cristã no seminário desde 2011, né? E tem um módulo na educação cristã que fala sobre missões, né? Fala como treinar, um módulo que fala assim, como treinar os pais, para conscientizar os pais, né, os educadores sobre missões. Aí Marlene falando isso aí, eu estava aqui pensando, como seria bom se todos os alunos, né, Pastor Francisco, fizessem pelo menos a disciplina Educação Cristã no seminário, porque é equipa de uma forma, porque pensa no conteúdo de valor profundo, é o conteúdo da disciplina Educação Cristã. Trabalha missões, mostra em qual nicho que o missionário é formado, sabe, o educador cristão, o técnico de ensino, isso é tão importante, é por isso que eu acho o seminário muito importante, viu? É uma escola de um valor, eu falei assim, eu acho que a igreja deveria, aí quando eu falo igreja, os irmãos que estão na frente da obra, deveriam, sabe, abrir o coração e falar, não, eu vou fazer, porque eu preciso ser capacitado, porque ali é o lugar. Eu não estou defendendo porque eu trabalho lá há muitos anos, não, é porque ali é o lugar de aprender, né? Isso é Amém. muito bom. E a gente tem uma paixão muito grande por missões ali, a gente ministra isso no coração do povo, o povo sai dali letrado. Amém. Eu acho que caiu aí a do pastor, eu acho que não sei se caiu a internet do pastor aqui. Parece que caiu. Deixa eu ver. Pastor. Eu acho que agora está só contigo aí, pastor Eliezer. É? Pastor Paulo Sérgio, caiu a ligação dele? Eu Deixa eu acho ver que aqui com caiu. ele. Parece que caiu, deixa eu ver com ele aqui. Acho que ele ia fazer o encerramento agora, né? Deve Foi, voltar. é por isso. E eu acho que caiu, porque a internet está oscilando mesmo. É. Uhum. Eu não sei até que hora estava programado, até as 9h30, né? Até Pastor as nove. Francisco, cadê a pastora Lisa, pastor Francisco? Enquanto isso, fala com ela aí para Até as aparecer, 9. quer ver ela? Mas, queridos, foi um prazer estar aqui com vocês, né, participando desse momento, né? E mais, Olá, ó, quem tá ali. olha aí, tá aí. Vira aí. Tá aí. Boa Paz, noite, querida. Olha lá, ó. Pastor, muito preciosa a palavra. Eu acho que valeu a pena essa discussão aqui, porque a gente precisa conversar sobre missões de uma forma mais pessoal, mais direta, né? Uhum, E simplesmente fazer pregações. E nós uhum, temos que trabalhar assim a formação do obreiro, o caráter do obreiro, a resistência, os riscos que a obra missionária oferece, que muitas vezes não se conhece. E às vezes algumas pessoas que saem dos seminários, eles estão felizes de concluir um curso, mas não passaram por uma provação, por uma luta dentro da igreja, dentro do campo de trabalho, não tem atividade na igreja local. E daí eles perdem aquele foco e a experiência é muito necessária. Era uhum. importante, assim, que houvesse até uma exigência de antes de serem enviados. Sim, Voltou, o pastor tá voltando aí. Aí, voltou. Pessoal, ficou amém. uma interrupção de energia aqui em Candiba e eu fiquei fora do ar. Ah, tranquilo. Mas meus, que o pastor Taborda estava falando, e é verdade que tem que ter a prática na igreja local, né? Se não tiver a prática na igreja local, e o pastor Francisco Carlos falou uma coisa importante, né? Ele tem aí bastante lugar para o pessoal praticar no sertão, né? Então, aí você vê se o camarada tem a vocação de ir para outro lugar ou não. Mas o importante é que a igreja local tem que fornecer, na verdade, o ambiente, né, para o preparo dos vocacionados e entender que cada crente é vocacionado a cumprir a missão e precisa levar a sério essa responsabilidade, né? E a igreja missional é aquela que intencionalmente trabalha para que tudo gire em torno do cumprimento da missão. Verdade. Queridos, foi um prazer grande estar com vocês, que Deus continue abençoando os alunos aí do CT Bisba, os pastores, um prazer rever o pastor Francisco Carlos, sua digníssima esposa, irmã Gilvânia, pastor
Paulo, irmã Rosa, que bom conhecer, rever o Tim, fazia tanto tempo que não via o rostinho do Tim, né? Ei, Tim, muito bom te ver, né? Deus abençoe aí a vida de cada um dos nossos queridos irmãos e continue abençoando esse trabalho aí nessa região tão também carente de obreiros valentes, né? É importante. Pois é, pastor Elias, muito obrigado por ter atendido o nosso convite de estar conosco. Amém, Fico muito amém, agradecido aí ao amado irmão. Vamos ficar na amém, expectativa de sua vinda aqui na região, né, de um encontro pessoal, amém, amém. né? Logo, se Deus quiser, a gente... Nós estamos aqui já organizando as coisas aí. Vamos, se Deus quiser, vamos ter essa oportunidade muito em breve, muito em Amém, breve. amém. Pastor Francisco? Aliás, Pastor Paulo, nós estamos fazendo comecei esse ano a fazer, junto com o pastor Paulo Azevedo, encontros de atualização teológica e também de alinhamento denominacional. Já fizemos aqui no Paraná, já fizemos em Minas Gerais, em Montes Claros, já fizemos em Manaus, e estamos programando alguns para 2025, e entre eles gostaríamos de estar aí na Bahia, em Guanambi, né? Nessa região aí, se Deus quiser, realizando um alinhamento denominacional, né? Tem sido assim uma bênção mesmo. Será bem-vindo. Amém. Serão bem-vindos. Pois é. Pastor Tim, Amém. muito bom revê-lo. Eu, saudade de você. Espero que esteja correndo bem seu tratamento, né? Então, nós somos muito gratos a Deus por isso. Ô, pastor Paulo, deixa eu Diga. falar aqui da Conferência Missionária com Zazá, dia 9 e 10 agora. Convidar, aproveitar que está todo mundo aí ouvindo e convidar. Faça o convite. Nós vamos estar com a Zazá aqui nos dias 9 e 10, fazendo conferência missionária e trabalhando com o tempo da nossa convenção, indo e fazendo discípulos, e vai ser uma bênção. Amém. E todos estão conosco aqui. Amém. Obrigado. Mas você, aproveitando que está com o áudio aberto, eu vou pedir para você fazer uma oração conosco, nos agradecendo esse momento, e aí nós estaremos encerrando o nosso encontro teológico. Lembrando que em seguida, agora, a gente não vai fechar o Zoom, a gente vai só interromper a gravação, e os formandos permaneçam, os que estão presentes e permaneçam, para a gente ter uma reunião com a nossa secretária, irmã Gilvânia. Tá bom? Então, vamos, pastor Tim, ore conosco. Vamos orar. Deus, nós louvamos, exaltamos o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade de estarmos juntos. Obrigado pela palavra que nós ouvimos. Obrigado por tudo que o Senhor realizou em nosso meio. Essa palavra tão gloriosa, tão abençoada, que nós acabamos de ouvir. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um irmão que esteve participando. E que o Senhor venha nos encontrar, Deus, e colocar em nós, Senhor, esse compromisso com a tua obra, esse compromisso com a missão, esse compromisso fazendo aquilo que o Senhor nos deixou. Fica conosco, nos ajuda, abençoa cada pastor, cada ministério. Nós colocamos tudo nas tuas mãos. Agradecido no nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Tim, muito obrigado. Pastor Eliezer, muito obrigado, meu querido. Amém. Grande abraço também, a irmã Roseli. Tá? Amém. E vamos aguardar o próximo ano sua presença aqui. E já deixamos aí todos os alunos aí cientes disso. A gente vai estar avisando no Umbisba, no grupo da Cibisba, para que os que puderem estar aqui naquele final de semana conosco, ver se a gente consegue organizar, né, talvez alinhar a vinda de vocês, o nosso encontro de alunos e professores. A gente se reúne no acampamento da igreja, aqui tem reunido pastores também, então sempre tem um grupo de pessoas lá, a gente reúne um bom grupo
Amém. para essa atualização teológica, seria bem interessante, né, pastor Francisco? Amém. É, Amém. Amém. pensar nisso aí. Amém. Tá joia, queridos. Então, meus amados, muito mais Deus bom. abençoe. Um abraço, queridos. Amém, obrigado. Amém. Um abraço a Pastor todos também, Eliezer, Deus né? abençoe, meu E ficaram querido. presentes. Deus abençoe vocês, tá? Boa Amém. noite, paz a todos. Boa noite, paz. Amém.